Paz do Senhor, meu querido professor e jovem da Escola Bíblica Dominical de Jovens. Eu sou o presbítero Gabriel Gomes e estou direto da cidade do Carvão, Criciúma, cidade dos parques, aqui no estúdio ADC TV. E você está no canal ADC Educacional. Quero lembrar que você pode participar da nossa aula fazendo comentários, comentando, e isso será de suma importância. Não se esqueça também de você assinar o canal e também colocar o sininho para receber as notificações. Nós estamos no segundo trimestre do ano vigente de 2024. Na semana passada nós trabalhamos o tema a realidade, A realidade da fé cristã, e hoje nós vamos trabalhar a realidade do Deus da Bíblia, Comentarista é o pastor Alexandre Coelho, bacharel em teologia, bacharel em direito. E nós vamos para a nossa aula do dia de hoje e é muito importante que você fique atento. Eu já estou aqui com a minha lição, meu tablet e a minha Bíblia, com tudo escrito para que nós possamos ter uma boa aula juntos. Então, meu querido, o tema de hoje fala sobre a realidade do Deus da Bíblia. Meus irmãos, nós devemos entender que a Bíblia não é um livro comum. A Bíblia, sim, é a palavra de Deus, Na última aula eu até mencionei que ela é o balizador, é a bússola do crente, Ou seja, é através dela que somos direcionados a saber a vontade do nosso Senhor para a nossa vida. Nós precisamos conhecer a Bíblia. Aliás, às vezes a gente perde tempo com tantas coisas e se esquecemos de olhar para a Bíblia Sagrada. É importante você, professor que me ouve, você até perguntar para o seu aluno quantas vezes ele está lendo a Bíblia durante o dia, quantas vezes na semana, se naquele domingo ele já fez o seu devocional, orou, leu a Bíblia. É de suma importância, porque a Bíblia é o que revela a pessoa de Deus. Não existe como nós conhecermos a Deus se não for através da Bíblia. Que Ele foi a Bíblia que nos mostra que Ele foi o Criador de todas as coisas, que criou a terra, o céu, o ser humano. Então a Bíblia, ela nos direciona a isso, nos direciona também que Ele é um Deus relacionável, que Ele é um Deus que se relaciona com o povo, que busca se relacionar conosco, os seus filhos, e que foi Ele que nos fez, Então você vai dizer lá para o teu aluno, foi Ele que te fez, e Ele é um Deus que gosta de se relacionar. Aqui, meu amigo professor, nesse assunto, é importante começarmos a introduzir nossas aulas aos jovens, mencionando e gerando conexão entre o Deus da Bíblia, e a existência e criação do próprio aluno que nos ouve. Então, nós temos este desafio neste domingo de responder algumas perguntas aos nossos jovens, que é muito importante, pois eles estão sendo atacados diariamente. Então, o nosso tema é a realidade do Deus da Bíblia. Nós vamos para o nosso texto do dia, que está em Hebreus capítulo 11 e verso de número 6. O texto diz assim: Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. A síntese é: a Bíblia Sagrada mostra a existência de Deus para o homem moderno. Meus queridos, o que esse texto bíblico e essa síntese nos indica? Nos indica muita coisa, que não há como nós se aproximarmos de Deus sem termos a fé verdadeira, Qual é essa fé? A fé que foi falado na aula passada, a fé cristã, que é baseada em Cristo Jesus, que é baseado na Bíblia Sagrada. Então, que em nosso coração não se tenha dúvidas de quem Ele é, que nós possamos ter uma fé verdadeira,
Porque sem essa fé é impossível a gente agradar a Deus. É impossível a gente ter convicção. Tem muita gente por aí com muitas dúvidas no coração. E ter dúvida, quer ver nessa idade de jovem, né? Vamos dizer que é normal. E para que a gente possa vencer essas dúvidas, a gente precisa estar baseado na palavra e ter fé, ter uma fé convicta, verdadeira, né? Então, nós precisamos ter fé porque nossos jovens estão sendo atacados diariamente. Nós vamos ver um tempo, como diz a nossa síntese, a Bíblia Sagrada mostra a existência de um Deus para o homem moderno, esse homem relativo, né? Nós estamos vendo isso no mundo, esse mundo pós-moderno que não acredita em Deus, e pode ter certeza que muitas dessas pessoas que não acreditam em Deus, porque sabem que se eles terem que acreditar em Deus, eles vão precisar mudar as suas práticas, eles vão precisar mudar o seu jeito. Então é melhor não acreditar em Deus para viver esse relativismo. E os nossos jovens são atacados diariamente no seu colégio, na sua faculdade, no seu trabalho, gerando dúvidas. As perguntas que ecoam em seus ouvidos diariamente, né? Diariamente, será que Deus existe? Se Deus existe, por que nós temos tanto sofrimento? Então, nós temos nesse domingo de manhã uma missão muito grande, que é sanar essas dúvidas e ajudar nossos jovens a combater essa ideologia mundana, essa ideologia que tem acabado com famílias e tudo isso que a gente tem visto aí. Eu até quero lhe orientar, professor, talvez você leve um papel, uma caneta e coloque essas perguntas no papel. Peça para o jovem responder. Mas, Gabriel, eles não vão me responder, eles não são... Não, eles vão responder alguma coisa. Envolva o seu aluno nessa aula, porque é uma aula muito importante, tá bom? Então, nesse domingo, a gente tem alguns objetivos e eu quero passar aqui para você esses objetivos. O primeiro objetivo é compreender a existência de Deus, né? Uma das coisas que você vai precisar mostrar para o seu aluno é que o nosso Deus é soberano, que Ele criou todas as coisas. Então esse será o caminho da nossa lição, né? Fazer o seu jovem compreender a existência, desde a criação do mundo, né? Até o plano de salvação, quando Deus deu o seu Filho para morrer por nós. Então você tem essa missão nesse domingo pela manhã. Outra coisa que nós teremos nos nossos objetivos é conhecer as ideias a respeito de Deus, né? Nós vamos conhecer algumas coisas a respeito de Deus, o que o mundo pensa, né? Algumas visões do que o mundo pensa, do que alguns ensinamentos aí por fora também precisa ser passado aos nossos jovens para eles entendam o que é ateísmo, o que é teísmo, deísmo, isso é muito importante. E conscientizar de que Deus é amor, mas que Deus também é justiça. E deixa eu te dizer uma coisa, nesse ponto aqui, conscientizar nossos jovens que Deus é amor e é justiça é muito importante, porque tem muita gente que até acredita em Deus, não, existe um Criador, existe um Deus, mas vive como se ele não existisse. E daí, até eles falam nas suas palavras, né? Mas quem me julga é Deus. Irmão, o maior temor que eu tenho é do julgamento de Deus mesmo. Porque aquilo que o meu pastor não vê, aquilo que a minha esposa não vê, aquilo que o meu líder não vê, Deus está vendo diariamente toda a vida. Mas Deus é amor, Gabriel. Sim, eu compreendo que Deus é amor e a gente vê isso quando Jesus mostra, né? Em Lucas capítulo 15, 11, versículo 11 ao 32, sobre o filho pródigo. Para que mais amor do que isso? O filho deixa a casa, né? Falta com respeito com o pai. Você observa isso, falta com respeito com o pai. Porque ter a herança naquela oportunidade era o pai
ter que bater as botas, morrer. No entanto, o filho pede a herança antes de o pai morrer, porque a herança para o filho está sendo mais importante do que a companhia do pai. Então, tu vê o filho saindo de casa, indo para lugares que não eram para ir, e no fim, batendo a cara no bom português, e voltando, né? Voltando para casa, e o pai o recebendo, né? Dando sandália, dando anel. Isso é o amor de Deus. Aliás, talvez você está aqui olhando a aula, né? E está afastado da igreja, né? Olha só, o pai está te recebendo de braços abertos. Talvez você vai ter, professor, um aluno que foi convidado, né? E diz que está desviado, mas está indo na escola dominical. Fala para ele que o pai recebe todo mundo. No entanto, nós também não podemos se esquecer que o Deus do Novo Testamento é um Deus também de justiça. Você vai olhar em Atos capítulo 5, versículo 1 ao 5, quando Ananias e Safira cometem mentira, mentem contra Deus, contra as suas ofertas, e são fulminados na hora. Tem gente que fica brincando, não, eu estou no tempo da graça, não vai acontecer nada. Não, não é bem assim. Nós servimos a um Deus que sim é amoroso, um Deus que cuida, um Deus que abraça, um Deus que recebe, um Deus que não faz distinção de pessoas, mas nós também servimos a um Deus de justiça. Então, professor, não se esqueça de deixar isso muito claro aos seus alunos, ainda mais nessa idade de jovem, né? Que muitas dúvidas, muitos questionamentos, um pé aqui, um pé lá, um pé aqui, um pé lá. Então é importante mencionar para os nossos jovens que nós servimos a um Deus amoroso, que cuida, que ensina, um pai, mas servimos a um Deus de justiça que também cobra e requer de nós santidade. Vamos para antes de nós irmos para a nossa introdução, eu quero lhe aconselhar, né, a você ler com seus alunos em classe, né, com a Bíblia Sagrada, né, se possível, o texto bíblico de Salmo 19, do verso 1 ao 4, e Romanos do 18 ao 20. O que é a minha orientação aqui? Comece a ler o primeiro versículo e peça para que os outros jovens continuem lendo, porque isso faz a tua turma participar da aula, né? Lembrando que domingo de manhã às vezes é difícil, né? Tá com sono, tá um pouco cansado e vai para a aula, e nós precisamos trazer a atenção desse aluno, desse jovem para a aula. Então, nada melhor do que fazer esse jovem participar da nossa aula. Então, leia o texto bíblico com o seu aluno. Vamos para a nossa introdução. A nossa introdução diz: a existência de um único Deus em três pessoas é um dos pilares do cristianismo. A partir dessa premissa, tudo o que veremos na sequência depende do entendimento de que Deus existe, que criou todas as coisas e se revelou a nós pela sua vontade. É o Senhor que dá origem à vida, organiza o mundo e tudo o que nele há. Ele também é responsável pela criação do homem e da mulher. Se revela de forma específica e nos apresenta em sua palavra o plano da salvação. Estudaremos nessa lição acerca desse Deus e de sua revelação. Então a introdução fica muito claro daquilo que nós vamos estudar, né? De um Deus criador, de um Deus que é poderoso, de um Deus que é lindo, que faz as coisas, que teve misericórdia do seu povo, que deu o seu único filho, que se revelou através do Cristo para as nossas vidas e que continua conosco. Um Deus relacionável. Nós não servimos a um Deus que fica sentado no trono e que não quer ter relação. Não, não. Nós servimos a um Deus que está sentado no trono, mas que através do Espírito Santo se relaciona. Aliás, peça, fale com o seu jovem. Você está com dúvida? Talvez você está com aquele ponto de interrogação na mente? Dê um conselho ao seu jovem. A ele orar e falar para o Espírito Santo. Espírito Santo, eu estou com um ponto de interrogação aqui na minha mente, não consegue sair. Eu quero ter uma experiência
porque nada melhor é ter uma experiência com Deus. Quando tu tem uma experiência com Deus, você começa a viver algo sobrenatural. Você acredita no Deus da Bíblia, você se baseia na Bíblia, mas quando você tem uma experiência, tudo que você leu é confirmado com a experiência. Vamos lá para o primeiro tópico. O primeiro tópico vai falar Deus e sua existência. O primeiro subtópico vai falar sobre Deus existe. E nós adoramos e servimos a um Deus que existe. Nós servimos a um Deus que é verdadeiro. Este Deus existe, este Deus é poderoso, é majestoso, é transcendente. E Ele quis revelar ao homem essa revelação e chegou a nós. Mas muitas pessoas ainda no mundo, muitas, não querem acreditar. Aquilo que eu falei lá no início, não querem acreditar para ter uma vida de pecado, uma vida totalmente arrebentada. Então eles não querem duvidar, não querem acreditar e acabam duvidando da existência de Deus, pois não podem. Aí eles começam a fazer questionamentos. Como que Deus existe se nós não podemos tocá-lo, se nós não podemos vê-los? Mas, meu querido jovem, meu querido professor, deixe muito claro ao seu jovem que hoje nós servimos a Deus por fé e realmente não podemos tocar como eu estou tocando aqui nessa lição. Como saindo dessa aula aqui eu vou dar um abraço no nosso presbítero irmão Adriano Fidelis. Não é igual, né? É pela fé. Mas um dia, aleluia, a Bíblia diz, e é a Bíblia que diz, que nós veremos Ele e daí sim teremos um corpo glorificado e aí nós vamos ver com os nossos olhos e isso vai ser lindo. Porque Deus existe, nós temos algumas provas disso. Primeiro que nós vimos que Ele criou os céus e a terra. E para criar, né, essas coisas é necessário um grande poder e majestade. E nós sabemos, através da Bíblia Sagrada e das experiências, que isso vem de Deus. Porque a gente percebe que Deus é eterno, né? E o que é eternidade, né? Por ser chamado de Deus, esse Deus precisa ser eterno. O que é ser eterno? É não ter um princípio e um fim. Então Deus não tem um início, ninguém o criou, e também não tem o fim, é eterno. Nós não somos eternos, né? Quando nós pecamos, nós perdemos, né, a eternidade, perdemos essa bênção, né? Nós não somos eternos, a terra não é eterna. Nós somos criados, temos o fim, a morte, mas um dia viveremos com Cristo na eternidade. E daí, com esse corpo glorificado, a eternidade nos espera e teremos um tempo de bonança, alegria, e isso será uma bênção, né? O nosso segundo ponto, o segundo subtópico vai falar sobre uma revelação geral. E aí você diz, Gabriel, eu quero conhecer Deus. Como eu posso conhecer Deus, né? O primeiro passo para conhecer é conhecendo a sua criatura, né? Observando tudo que Deus criou. A natureza revela a grandeza de Deus, a sabedoria de Deus, o poder e a glória, né? Então, o primeiro passo para conhecermos a Deus através da Bíblia Sagrada é também observarmos aquilo que Deus criou. Deus criou o homem e na sua perfeição, né? Tu pode ver cada coisa no seu devido lugar, a criação de tudo, da água, do mar, do peixe, da terra, tudo é perfeito naquilo que Deus criou. Então, nós precisamos ver Deus, ver o agir de Deus nisso, a criação de Deus nisso, né? Então, a gente percebe que nós conhecemos Deus através disso, Deus se revela através dessas coisas. Quando vemos a criação, podemos perceber que Deus ele foi exatamente detalhista e pensou em tudo, né? Talvez seria interessante você trazer pegar lá um corpo humano,
dentro da biologia e mostrar ao seu aluno o quanto tudo é perfeito, né? O quanto tudo é ligado certinho no corpo humano, e foi tudo Deus que fez, né? Um sistema perfeito. Deus foi muito detalhista naquilo que fez. Quando olhamos para o homem, para a sua mente, sua composição, nós percebemos realmente traços do Criador. E aqui neste momento desta aula, é importante criar uma ponte entre o aluno e o Deus da Bíblia, né? A gente ter uma conversa com o aluno. Neste momento você pode inserir exemplos de situações práticas em que na sua vida você percebeu a existência de Deus através de pessoa e da criação, porque Deus ele tem essa revelação geral, né? Essa revelação que as pessoas vê, né? A terra, como foi criado, o sol, essa revelação, Deus se revela através disso, mas também revelações específicas. Eu, por exemplo, eu tive uma experiência com Deus ainda quando um pouco mais novo, eu tinha uns 19 anos, eu acho, eu estava vindo de uma ministração onde eu pregava numa cidade vizinha aqui de Criciúma, e eu vi a mão de Deus cuidando de mim num acidente. Eu vi Deus protegendo, o carro era para virar e parecia que tinha uma mão conduzindo o carro, e eu acabei saindo ileso. Todo mundo via o carro e dizia: "Uau, o guri está em que cemitério?" O guri estava do lado, vivo, porque Deus é Deus que dá experiências próprias. Fora outras experiências que não dá para eu contar aqui, senão a gente vai viver só contando experiência aqui nas aulas. Mas experiências lindas, do cuidado de Deus. Deus se revela para nós desse jeito, e se revelou através de Jesus Cristo, né? A Bíblia diz que ele era 100% homem, 100% Deus, e habitou entre nós, e a revelação mais linda de Deus para com a humanidade foi o Cristo crucificado na cruz e ao terceiro dia ressurreto, e tem uma promessa de vir buscar a sua igreja. Uma revelação específica: o homem comum, ainda que esteja sob efeito do pecado, não está isento de reconhecer que há um Deus que opera todas as coisas pela sua santa vontade e justiça. E eu escrevi até aqui no meu tablet, ó, a nossa lição apresenta o exemplo dos bárbaros que acenderam uma fogueira e Paulo é picado por uma cobra. Quando eles vê isso, eles alegam: certamente este homem é homicida, visto como, escapando do mar, a justiça não o deixa a viver. Então, o autor da lição vai deixar aqui esse texto bíblico e esse exemplo para nós, que todos nós conhecemos, né? Que Paulo foi picado lá em, eu acho que não me faz da memória, Atos capítulo 28 e verso 4. Né, que Paulo foi picado ali, e aí eles começaram a dizer: ó, ele não morreu lá, mas a justiça de Deus está aqui. O que é isso? Os homens não eram fiéis a Deus, mas reconheciam que existia um Criador. E aí, meu irmão, quando a gente acredita que existe um Criador, existe um Deus que está acima de tudo, mas não o serve, não o pratica, a justiça de Deus virá também sobre nós, né? Porque a gente está ciente de que existe um Criador. Tem gente que acredita em Deus, né? Fala que Deus é soberano, que Deus criou todas as coisas, no entanto, vive como se Deus não existisse. E isso acontece às vezes dentro dos nossos templos. Então, que nós possamos ter vigilância. Gabriel, mas quais são as ideias? Então, vamos para o nosso segundo tópico. As ideias acerca da pessoa de Deus. Nós vamos falar de algumas ideias, né, acerca da pessoa de Deus. Nós temos algumas. Nós temos o ateísmo, nós temos o panteísmo, o deísmo, e nós temos o teísmo, né, que é algumas ideias acerca de Deus. O que é que o ateísmo crê? O ateísmo não crê em nada, né? Crê que Deus não existe, né? Então o ateísmo não acredita na existência de Deus. E é possível identificar, meus amados, que claramente é possível ver uma divisão
entre quem possui esse pensamento, aqueles que creem em Deus e aqueles que não creem em Deus, que denominamos de ateus, né? De pessoas que não acreditam. O termo ateísmo diz respeito a correntes de pensamentos que negam ou desconsideram a existência de Deus. Esse termo deriva do substantivo ateu, que etimologicamente significa sem Deus. Então eles não acreditam em Deus e eles têm se corrompido, têm cometido abominável iniquidade. Eles vivem como se não existissem Deus e eles acreditam nisso, não existe um Criador, não existe um Deus e vivem práticas, ensinam práticas que são abomináveis, que são pecaminosas. E por incrível que pareça, muitos desses ateus estão dentro da sala dos nossos jovens e os nossos jovens são bombardeados todos os dias, todos os dias. Eu vivi essa experiência em sala de aula, quando ainda estudava. Eu vivi, né, de ser cutucado. Graças a Deus, eu tinha uma família forte, eu tinha pastores que me ensinaram, eu era um aluno frequentador da escola bíblica dominical, então eu consegui combater de uma maneira simples, mas consegui combater, consegui vencer e estou aqui hoje, né, lhe dando uma orientação, professor, lhe ajudando, aprendendo com você, que nós precisamos falar para os nossos jovens. Sim, existe ateu nas salas de aula, existe amigos ateus e a gente precisa pregar a palavra e falar das experiências, né, porque que nós conhecemos a Deus e eu tenho certeza que nós vamos vencer. O panteísmo, o que é o panteísmo, Gabriel? O panteísmo fala, né? A criação e o Criador são a mesma coisa. Então, vamos lá. A lua é Deus. O sol é Deus, né? Eu até escrevi aqui, o salmista deixa claro em um dos seus salmos, o salmista deixa claro que a criação e o seu Criador possuem uma conexão, mas não se misturam, né? Da mesma forma que uma pintura não é o pintor, né? E sim uma obra, diferente do ateu, o panteísta acredita que Deus se misturou com a criação e se tornando ela. Isso relativiza Deus, né? E tu vê isso, né? Gente adorando a lua, adorando o sol, pessoas que adoram a criação, né? Ficam ali dizendo, é o Deus da lua e tudo mais. E cada vez isso vem crescendo, né? Vem crescendo, mas que o sangue de Cristo venha nos purificar e que nós não venhamos cair nessas falsas doutrinas, né? Nesses falsos ensinamentos. Então, o panteísmo é quando a criação e o Criador, eles creem que a criação e o Criador são a mesma coisa. O deísmo, Deus é aquele que fica assentado no trono e não interfere absolutamente em nada, inclusive não se relaciona com a humanidade. Por exemplo, Deus criou o céu, a terra, a lua, o sol, o ser humano, largou tudo ali, virou as costas, tô indo embora, tá? Tchau. Não. E vocês decidem o que vocês vão fazer. É desculpa para práticas pecaminosas também. Não, as práticas vocês vão decidir, não vai dar nada. Abandonou a sua criação. Eu não conheço esse Deus. Eu conheço um Deus que se relaciona, né? O tanto que ele deu o seu filho, né? Quando nós vimos isso, nós vimos um Deus de relação. E quando o seu filho foi assunto ao céu, ele deixou a pessoa do Espírito Santo. Então, nós não somos uma igreja abandonada. Nós não acreditamos num Deus que abandonou a igreja. Não. Nós acreditamos num Deus, né? A fé de que Deus existe e que está entre nós e que habita entre nós, né? Eu até escrevi outra coisa aqui, ó. A fé de que Deus existe, criou todas as coisas, mas ele não interfere na história, fazendo com que a humanidade fique refém da própria sorte. Isso é o que o deísmo acredita. Esse tipo de
conceito transforma Deus em um pai ausente que não se importa com as nossas vidas e dificuldades. Então estamos na terra e estamos abandonados, não temos ninguém por nós. Então Deus criou, eu acredito na criação, tudo certo, mas Ele não é um Deus relacionável, Ele não é um Deus que se relaciona. Eu não acredito nisso e creio que você também, professor e aluno, também não acredita nisso e nós temos muito ensinamentos também sobre o deísmo para os nossos jovens aí no dia a dia e nós precisamos combater. Vamos para o último subtópico que diz assim, o teísmo, né? É aquilo que nós cremos. Eu anotei aqui, o teísmo é a perspectiva de que Deus existe, criou todas as coisas e que se envolve diretamente em sua criação. Deus não nos abandonou. Enquanto o deísmo, Deus não intervém em nada, o teísmo, ele está presente e atuando de forma direta na história, revelando sua vontade e zelando pela sua criação. Deus tem cuidado da sua criação. O teísmo rejeita o panteísmo, por este tentar unir a criatura com o Criador, trazendo dos dois um. Rejeita também o deísmo, pois Deus é presente na história, intervindo nela. E também rejeita o ateísmo, pois entende que o Senhor existe e que sua existência pode ser evidenciada de diversas formas. Então, nós cremos nisso, acreditamos nisso, no teísmo, num Deus que é Criador e um Deus que está conosco, um Deus que habita entre nós, um Deus que senta na mesa conosco, através da pessoa do Espírito Santo, que tem convívio, que vê o teu sofrimento, que vê a tua dor, que vê a tua lágrima. Você jovem, você professor, não está sozinho, você tem um Deus que está do seu lado. Vamos para a nossa conclusão. A conclusão diz assim: diante das diversas opções de classificar Deus e sua existência, a Bíblia Sagrada mostra claramente que não estamos sozinhos e que o Senhor existe e que é pela fé que podemos nos achegar a Ele. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia, que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Mesmo diante das nossas limitações para compreender de forma completa a revelação divina, podemos crer pela fé no Deus vivo e verdadeiro. A palavra nos indica que não estamos só, que temos um Deus, que possuímos um Pai amoroso, um Pai que cuida do seu povo, um Pai que orienta o seu povo, mas também a palavra nos orienta que servimos a um Deus de justiça, né? A palavra de Deus nos orienta que a criação pode revelar traços dele, mas não é ele, pois ele é soberano, ele é transcendente, ele está acima de todas as coisas. Por isso, não se esqueça de deixar isso muito claro. Deixa eu te dar aqui uma dica, fale com o seu aluno, quem sabe você faça uma dinâmica com o seu aluno sobre uma história de um menino, que estava dentro de uma multidão e tinha alguns sábios entendidos que gritavam dizendo: Deus não existe, eu quero ver alguém provar Deus. O menino pegou uma laranja, pegou uma faca e começou a dizer: Deus existe e eu posso provar. E as pessoas começaram a questionar o menino. Mas Deus existe? Então prove. E ele ficou em silêncio e começou a cortar a laranja, descascar a laranja. De repente, depois de descascar, todo mundo ali querendo saber o que o menino ia falar, o menino cortou a laranja no meio, pegou um pedaço, chupou a laranja, olhou para o sábio e disse assim: essa laranja está doce ou está amarga? E aí o sábio disse: não sei, eu não estou chupando a laranja. Não, mas tu tem que me responder. A laranja está aqui, ela está doce ou está amarga? Aí o sábio disse: mas eu não consigo lhe responder.
Aí ele olhou para o sábio e disse assim: você só não acredita em Deus é porque você ainda não o experimentou. Então, faça uma dinâmica com o seu jovem, talvez levando uma laranja, uma faca, direcionando ele para que ele entenda que ele precisa de uma experiência com Deus. Quem sabe cai muito bem você, professor, fazer um desafio, lançar uma campanha de oração, de jejum na sua classe, para que os nossos jovens tenham experiência com Deus. Deixar o meu abraço aqui ao nosso abençoador, pastor Roberto Ronato Weiler, nosso vice-presidente, pastor Adriano Sebem, nosso superintendente da Escola Bíblica Dominical, pastor Carlos de Souza, nosso coordenador, pastor Ramon de Melo de Oliveira, nosso diretor de imagens, que está aqui nos estúdios, presbítero Adriano Fidelis, e o nosso amigão que faz os slides, que deixa essa aula um pouco mais dinâmica, Julia Pereira. Essa foi mais uma lição da nossa EBD do segundo trimestre de 2024. Semana que vem nós vamos trabalhar a realidade da Bíblia e do pecado. Eu quero agradecer a sua presença, quero lhe lembrar, não se esqueça de se inscrever no canal, acionar o sininho, fazer seus comentários naquilo que nós podemos melhorar também, tá bom? Fique com Deus, que Deus te abençoe, que Deus possa abençoar a tua aula e que a tua aula seja especial. Tá? Eu tenho certeza que vai ser uma bênção e até a próxima lição. E vamos que a vida não para. Deus te abençoe.